usá-lo aqui nessa noite com a palavra como tem usado. E amanhã temos mais. Hoje é só uma parte do banquete. Vamos orar rapidinho e o nosso irmão Ricardo vai estar com a palavra. Senhor Deus, estamos aqui, meu Pai, para te agradecer por tudo que tu tens feito. Meu Deus, usa o teu servo, Senhor, de maneira especial nessa noite para todo esse grupo que aqui se reuniu. Jesus, abençoa o nosso congresso, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa o teu servo, Senhor, que veio até aqui entregar a mensagem, Senhor, que ele não volte com nada para casa, Senhor, que ele entregue todo o recado que vem da tua parte, Senhor, para a nossa juventude, para a nossa igreja. Nós te agradecemos. Amém. Funcionou. Obrigado. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos de pé, vamos meditar no texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu último capítulo, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. A partir do versículo 1. Podemos ler? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois a rede já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo de número 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Versículo de número 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Jesus: Senhor, tu sabes. Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me. Repita a palavra arrependimento. Ok, guarde ela, lembre-se de que você disse essa palavra. Versículo de número 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas
quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. E disse isso, Jesus, significando com que morte havia ele, Pedro, de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Baseando-nos nesta expressão de Jesus a Pedro, segue-me. Eu gostaria que você dissesse resgate. Então você disse arrependimento e resgate. Esse é o tema da minha mensagem de hoje, arrependimento e resgate. Muito obrigado, podem assentar. Eu gostaria, antes de ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, agradecer a Deus pela vida do vosso pastor, que hoje também se faz meu pastor, pastor dos que me acompanham. Muito obrigado, pastor Marcelo, pela receptividade, pela porta aberta. Muito obrigado ao diácono Tiago, muito obrigado pelo convite, por atender a indicação do pastor Eliseu. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que já me antecedeu aqui, nos conduzindo no momento de adoração. E eu projeto, ao final da mensagem, que ela torne a cantar novamente, para nós encerrarmos com a adoração a Deus. Meu sogro e minha sogra estão nos acompanhando, muito obrigado por vocês terem vindo. Meus irmãos, todos nós sabemos que Jesus morreu nas proximidades da cidade de Jerusalém. E Jerusalém fica na Judeia. Mas Jesus havia prometido aos discípulos que após sua ressurreição, ele se apresentaria a eles na Galileia. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, e os discípulos onde estão? Na Judeia, em Jerusalém. As mulheres foram ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, elas procuraram o lugar onde os discípulos estavam escondidos, lhes deram a notícia, e eles foram correndo até o sepulcro. Não viram nada, a não ser os lençóis dobrados, colocados num local à parte. Voltaram para casa. Talvez, quem sabe, eles se esqueceram do que Jesus havia dito. Eu verei vocês na Galileia. Judeia, extremo sul da Palestina. Galileia, extremo norte. Então era necessário que eles percorressem um caminho, um trajeto até chegarem na Galileia. Havia um propósito nisso. Quando Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, ele se apresentou não aos discípulos que viram o sepulcro vazio e voltaram para casa, mas ele se apresentou às mulheres que ali permaneceram, porque Jesus valoriza a persistência. Elas ali ficaram chorando e de repente Jesus se apresenta a elas. Mas foi um anjo quem deu o recado dizendo: vocês agora vão e digam aos discípulos e também a Pedro que o Senhor irá adiante deles para a Galileia. A palavra adiante, vocês sabem, vai na frente, vai primeiro. As mulheres eram boas de recado e deram o recado aos discípulos. E eles foram para a Galileia. Agora eu gostaria que você imaginasse como foi esse trajeto para Simão Pedro. O quão difícil foi percorrer todo esse caminho, se lembrando de que ele havia negado Cristo, se lembrando de que ele havia fracassado, se lembrando que ele havia traído, ele havia caído em suas próprias palavras e conclusões. Eu imagino ele caminhando para a Galileia e se lembrando de que Jesus o havia avisado que ele o negaria, e mesmo assim ele não se preveniu,
ele não vigiou. E como Jesus disse que ele o negaria, ele o negou. Sabe quando você peca, né? A consciência pesa. Imediatamente o sentimento de culpa, do qual nós não conseguimos nos livrar, nos invade. É assim que Pedro está, cheio de culpa. É com esse sentimento de ter negado o seu mestre, aquele que acreditou nele, que lhe deu uma oportunidade, que lhe confiou um ministério, pescar homens. Ele começa muito bem, mas olha como ele está fadado a acabar, a terminar, se não fosse o resgate de Jesus. Ele está caminhando para a Galileia, se lembrando de tudo que ele havia feito, de tudo que ele havia dito. Ele sabe que só há um meio, um método de se ver livre do peso da culpa, confessando, falando. Porque nós, quando sentimos este peso da culpa, nós tentamos nos livrar dele, mas na maioria das vezes são tentativas frustradas, porque nós tentamos, por meio de 2 métodos, nos livrar da culpa. Primeiro, tentando transferir a culpa. Como Adão transferiu a culpa, foi a mulher. Como a mulher tentou transferir a culpa, foi a serpente. Nós tentamos sempre transferir essa culpa. A carne é fraca, eu não resisti. A proposta era muito boa, os meus olhos desejaram e minha mão alcançou. Eu pequei, mas pequei porque sou ser humano, pequei porque sou imperfeito, pequei porque sou assim, e sempre vou pecar, e sempre vou cair. Então nós sempre temos uma justificativa, nós sempre tentamos transferir a culpa, e nos livrar dela. Essa foi a tentativa frustrada de Judas. Quando ele sentiu o peso da culpa, ele tentou se livrar dela, indo até os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, devolvendo o dinheiro, pensando que assim ele se veria livre da culpa. Mas o que os príncipes dos sacerdotes disseram a Judas: a gente não tem nada a ver com isso, isso é contigo. E depois que ele ouviu essas palavras, ou seja, não conseguiu se livrar da culpa por si mesmo, o texto diz, ele foi se enforcar. O sentimento que ele tem agora, que ele chegou no fim da linha, ele não consegue se livrar dessa culpa, mas Pedro sabe o caminho para se ver livre desse sentimento, é ir até Jesus, é percorrer a distância necessária para encontrá-lo, para vê-lo, para se prostrar aos seus pés, e como filho pródigo dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele sabe que é isso que ele tem que fazer, e nós sabemos que é isso que nós temos que fazer, mas não fazemos. Agora pare para pensar a distância que Pedro precisou percorrer, da Judeia para a Galileia, de Jerusalém para o mar da Galileia, nas proximidades de Cafarnaum. Muitos quilômetros, a pé, simplesmente para ter a oportunidade de confessar, de estar diante de Cristo e ser resgatado por Ele. E a que distância Cristo está de nós? A distância de um palmo, que é a distância do seu coração à sua boca. Porque quem se arrepende de fato, sentindo no coração tristeza.
No coração inicia-se o arrependimento. Mas o arrependimento se concretiza quando nós confessamos com a boca. Nós abrimos a nossa boca para nos expressar e para pedir perdão. Ou seja, olha o quão próximo o resgate, o perdão, Cristo está de nós. Mas muitas vezes, muitos de nós, negligenciamos esta oportunidade de arrependimento e de perdão, e não confessamos nossas culpas, e não confessamos nossos pecados. Pedro percorre essa distância, mas a sua crise aumenta quando ele chega na Galileia e não encontra Jesus. Porque a promessa era que Jesus iria adiante deles. Então a expectativa de Pedro e dos demais apóstolos era que quando ele chegasse na Galileia, imediatamente eles encontrariam Jesus para recebê-los. Mas eles chegaram lá e não encontraram Jesus. É por isso que no versículo de número 3 que lemos, Pedro disse: vou pescar. O que isso significa? Desistência. O que isso significa? Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Cristo se arrependeu da promessa que fez. Cristo se arrependeu de confiar a nós o ministério. Então eu vou abandonar isso aqui. Isso não é para mim. O meu pecado, a minha culpa é grande. Muitos de nós sofremos a síndrome de Caim. O meu pecado é maior do que o que pode ser perdoado. Não há nenhum tão grande pecado que não possa ser perdoado. A Bíblia diz onde abundou o pecado, porque se tem algo que abundou na humanidade é o pecado. Mas em contrapartida, onde o pecado abundou, superabundou a graça salvadora, resgatadora de Deus. Então muitos de nós nos sentimos assim às vezes. O meu pecado é um pecado muito grande. A minha falha é uma falha recorrente. Eu já confessei várias vezes. Eu já fui perdoado várias vezes. Agora não tem mais perdão. Não tem mais jeito para mim. Estamos projetando nossa desistência. Igreja não é mais para mim. Culto não é mais para mim. Toda palavra que eu ouço é confrontadora, mas é essa palavra que nos leva ao arrependimento. Mas muitos não suportam ouvir esse tipo de mensagem. E enquanto nós estamos projetando nossa desistência, Jesus está projetando o nosso resgate. O texto diz que eles disseram: vamos pescar, e foram. Mas o versículo seguinte diz que sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Por que Jesus está ali? Qual o propósito de Jesus se apresentar a eles? Porque Jesus não desiste de nós, até mesmo quando nós mesmos desistimos da gente. Irmãos, as pessoas desistem de nós com muita facilidade. Nossas falhas não precisam nem ser totalmente verdade. Basta chegar no ouvido das pessoas como uma fofoca ou uma meia mentira, que elas tão facilmente desistem da gente, da nossa amizade. Nem procuram saber se de fato é verdade, se de fato nós dizemos o que elas ouviram falar que nós dizemos. Mas Jesus, Ele vem ao nosso encontro, tirar tudo a limpo, ouvir a nossa confissão, ouvir a nossa voz. Ele não desiste de nós, nem quando nós mesmos desistimos da gente. Tem gente que peca tanto
tanto, que erra tanto, que chega um dia, um momento, ela mesmo desiste dela. Ela diz: não tem jeito para mim, o meu caso é impossível, não tem perdão para mim, não tem resgate para mim. Eu agora quero viver simplesmente por viver. No dia que eu morrer, morri e acabou. Eu não vou mais sonhar, eu não vou mais projetar nada, porque não há futuro para mim. Mas Deus está dizendo: apesar do seu passado, de suas quedas e fracassos, eu estou projetando um lindo futuro para você. Ele nos ama incondicionalmente, por isso Ele projeta o nosso resgate. O amor de Deus por nós é a base, é o motivo para o resgate. Quem precisa de resgate? Quem se perdeu. Quem precisa de resgate? Quem está longe de Deus. E todo pecador está se afogando nas águas turvas e correntes de um rio sujo que leva para um abismo. Mas o amor de Deus, a graça de Deus lança uma corda para te salvar, para te resgatar da destruição, da morte, do inferno. Deus não te fez, Deus não te criou para a perdição. Deus não te fez para te entregar de bandeja para o diabo. Quando nós estávamos nas mãos dEle, Ele projetou o nosso resgate, Ele pagou um alto preço, o nosso resgate custou muito. Não foi qualquer preço, não foi qualquer valor, não foi qualquer moeda que foi dada em troca do resgate. Ele verteu seu sangue, Ele entregou sua vida, Ele morreu de braços abertos. Foi assim que Ele nos resgatou. E é olhando para esta imagem do Cristo crucificado que nós entendemos o quanto Ele nos ama. E quem sabe que é amado por Ele, não desiste dEle, não abandona Ele, vai ao encontro dEle. Pedro poderia ter feito o que Judas fez, mas Pedro valorizou o preço que Cristo pagou por ele. Pedro foi até onde Jesus estava. Quando Jesus se apresenta a eles na praia, no versículo de número 4, eles não reconheceram que era Jesus. Jesus faz uma pergunta como se não estivesse querendo nada. Pergunta se eles haviam pescado alguma coisa. Eles estavam tão frustrados que a resposta deles é fria. Eles responderam simplesmente não. Irmãos, eles haviam negado Cristo, todos eles haviam abandonado Cristo, todos eles haviam deixado Jesus quando Jesus mais precisava deles. Agora todos eles estavam ali. O que mais precisava de perdão era Pedro. Jesus chega na praia e, para falar com eles, os chama de filhos. Olha o versículo de número 5. Disse-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Era agora que eles não mereciam ser chamados de filhos. Mas quando Judas menos merecia ser chamado de amigo, Jesus lhe disse: o que você veio fazer, amigo? Então nós mesmos estamos olhando para nós e dizemos: nós não merecemos, como filho pródigo, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas Jesus olha para a gente e nos chama de filhos. Indiretamente Ele está dizendo: você pode ter desistido de ser meu filho, eu não desisti de ser seu pai. Você pode ter desistido de ser meu amigo, mas eu não desisto de ser seu amigo.
Eu te amo, independente do que você é, do que você fez. Jesus os chama de filhos. E quando eles responderam que não haviam pescado nada, Jesus resolve o problema deles com uma ordem. A ordem é: lancem a rede do lado direito e achareis. Eles lançaram a rede do lado direito, pegaram 153 grandes peixes. Mas como Jesus está ali para resgatar, não há resgate sem arrependimento, por isso o tema é arrependimento e resgate. Jesus projetou um cenário para que Pedro declarasse o seu arrependimento, para que Pedro evidenciasse o quão arrependido ele estava. Irmãos, nada é por nosso mérito. Você se arrependeu, não é mérito seu. Toda vez que você peca, imediatamente o sentimento de culpa, uma tristeza te invade. Sabe o que é? É o Espírito de Deus cumprindo o seu papel. Quando Ele vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então nada é mérito nosso. É Ele quem projeta o nosso resgate. É Ele quem opera o nosso resgate. Jesus veio até Pedro, mas não veio simplesmente por vir. Jesus veio montando um cenário para Pedro se lembrar de cada período, de cada relacionamento, de cada momento que ele esteve com Cristo. Se não perceba, olha o que Cristo está resgatando na mente de Pedro. 2 cenários. O primeiro, de sua chamada, é o mesmo mar que Jesus encontrou Pedro pela primeira vez e ele estava pescando. A mesma experiência. Pescaram toda a noite e nada apanharam. A mesma experiência, de manhã Jesus se apresenta a eles, dando uma ordem: lance a rede. Outra experiência semelhante que se repete. Jesus disse: lance a rede do lado direito. Eles lançaram a rede e pegaram muitos peixes. Então a experiência que se repete é a experiência de não ter pegado nada durante toda a noite, mas de manhã, quando Jesus chega, eles pegam uma grande, extraordinária quantidade de peixes. Mas ninguém ainda notou nada, ninguém ainda pegou nada. De repente, João, o discípulo amado, foi conectando cada cenário, cada experiência. Ele começa a olhar e: espera aí, pescamos toda a noite, não apanhamos nada. Um homem chega na praia pela manhã, dá uma ordem, a gente obedece a ordem e consegue pescar de manhã o que não conseguimos pescar a noite toda. Ele diz: eu já vi isso antes. Essa cena já é repetida. Quando ele olha para a praia novamente, ele consegue identificar que era Cristo que estava na praia. Irmãos, ele poderia ter dito o que disse a Pedro para qualquer outro discípulo: é o Senhor. Mas ele disse a Pedro, disse a Simão. Versículo 7, Pedro, é o Senhor. Está mais do que claro que Jesus estava ali por causa de quem? De Pedro. Jesus está ali para resgatar Pedro. Sabe o que Jesus está fazendo? Resgatando a memória de Pedro, para depois resgatar Pedro, resgatando a mente dele, o coração dele. Sabe o que ele faz? Ele se veste porque estava despido, ou vestido apenas com as vestes de baixo. Ele se veste e normalmente se tira a roupa para o mergulho. Mas Pedro sabe quem ele vai encontrar lá na praia, então ele se veste para mergulhar. E ainda que ele chegue na praia com a roupa toda molhada, ele diz: eu não posso me apresentar diante do meu resgatador de qualquer jeito. Eu me visto para me apresentar diante dele. Quando ele chega na praia, o segundo cenário, qual? Tem uma fogueira. E a Bíblia diz que foi diante de uma
fogueira que Pedro negou Jesus? Porque era uma noite fria. Ele olha por cima das brasas, tem pão. Do que ele se lembra? Da última ceia, onde ele havia dito: ainda que todos te deixem, eu não te deixo, ainda que todos te neguem, eu não te nego. Foi na última ceia. Então Jesus está resgatando isso em Pedro. Quando Pedro percebe todo esse cenário, ele começa a entender que o diabo levantou uma fogueira para ele cair. Mas Jesus se apresenta a ele e cria ali um ambiente, levanta uma fogueira para que ele confessasse Cristo. Sabe o que isso significa? O inferno projeta e às vezes vê sua queda, mas só Jesus projeta a sua restauração. O inferno está sempre projetando a sua queda, está sempre te oferecendo banquetes, está sempre diante de você com propostas tentadoras, e às vezes nós caímos, mas toda vez, inevitavelmente que nós caímos, Jesus também vem ao nosso encontro para dizer: caiu, eu te levanto, pecou, eu te perdoo, se perdeu, eu te resgato e te trago de novo para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Sabe quando o resgate se torna necessário? Quando nós nos vemos no mesmo lugar, ou de volta no lugar de onde Deus já nos tirou. Onde foi que Jesus encontrou Pedro? Pescando no lago. De lá Jesus o tirou: segue-me. E agora o resgate se tornou necessário, por quê? Porque assim como nós, Pedro voltou para o mesmo lugar, voltou para o mesmo barco, para o mesmo mar, para a mesma rede, para o mesmo serviço, para ter as mesmas experiências. Nós não nos cansamos de ter as mesmas experiências repetidas, experiências frustrantes. Nós pensamos que vir para Jesus é encontrar uma vida de facilidade, e não é. E muitos de nós nos frustramos com as dificuldades, com as pedras no caminho. O que a gente diz: é melhor voltar. Não é. É frustrante voltar. Voltar para a mesma vida? Volta não. Voltar para as mesmas experiências? Volta não. Fica aqui você chora. Eu não vou dizer que você não vai chorar, mas existe alguém que enxuga suas lágrimas. Existe alguém que, enquanto enxuga suas lágrimas, diz: um dia você estará num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas. Ficar aqui é melhor diante de Jesus. Mas ainda que você não suporte a provação, as dificuldades, e se volte para o lugar de onde Deus já te tirou, Ele não vai desistir de você. E ele foi atrás de Pedro. E quando Jesus vai falar com Pedro, a partir do versículo 15, o que é que Jesus faz? Estabelece um diálogo, onde a palavra central do diálogo é o amor. Por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Porque Jesus quer saber se você o ama ou se você não o ama. Jesus não resgata quem não o ama. Jesus ama todos incondicionalmente, mas para que nós sejamos resgatados é necessário amar aquele que pôde nos resgatar. É por isso que, antes de dizer a Pedro pela segunda vez: segue-me, e restaurá-lo e resgatá-lo, Jesus quer saber se Pedro ama. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes de tudo. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe o que está escrito no Salmo 91, nos últimos 2 versículos? Deus dizendo:
porque Ele me amou, eu também o resgatarei. Pode conferir depois. Em algumas outras versões, eu também o restituirei. Então a base para o resgate é o amor. Poderia estar assim no Salmo 91, porque Ele me amou, eu também o amarei. Mas Ele não depende do seu amor para te amar. Se você o ama, Ele te ama. Se você não o ama, Ele continua te amando. Então, incondicionalmente, Ele nos ama. Mas para ser resgatado, salvo, restaurado por Ele, Ele quer saber se você o ama. E eu quero saber se há aqui, nesta noite, alguém que precisa ser resgatado. Eu preciso. Eu já fui. Mas preciso ser resgatado todos os dias. Se você sente que precisa ser resgatado, que esse tema veio de encontro à sua realidade hoje, agora, se coloque de pé. Eu quero orar com você. Jesus marcou este encontro aqui, esta noite, para resgatar você, para ouvir você confessar os seus pecados. Ele não quer ouvir você confessar os seus pecados para te condenar, mas para te perdoar. Vem aqui, amor, para a gente cantar uma canção, para a gente encerrar. Geralmente, todo arrependido chora, mas choro não é arrependimento. Geralmente, todo arrependido se entristece, mas tristeza somente não é arrependimento. Hebreus diz que Esaú buscou herdar a bênção com lágrimas, mas não se achou nele arrependimento. Mas em Pedro se achou arrependimento porque ele mudou, porque ele aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é mudança, mudança de mente e mudança de trajeto, de direção. Jesus está aqui hoje para te transformar, para renovar sua mente, mas o que vai evidenciar o seu verdadeiro arrependimento como de fato verdadeiro e genuíno, é o que você fará a partir de hoje. Ele não está se importando com o que você fez ou deixou de fazer, com o seu passado. Ele disse à mulher adúltera em João 8, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu preguei a Tua palavra, e a Tua palavra esta noite nos garantiu que há um resgate disponível para cada um de nós. Senhor Jesus, há aqui nesta noite pessoas que precisam ser resgatados pela primeira vez, porque nunca se entregaram a Ti, porque nunca confessaram o Teu nome. Mas há pessoas aqui também que já se entregaram, já tentaram, já percorreram um bom trajeto, mas se afastaram dos seus caminhos e do centro da sua vontade. E o Senhor nos trouxe aqui esta noite simplesmente para confirmar o que o Senhor já tem dito no coração dessa pessoa, que há perdão para ela, há restauração para ela, há resgate para ela. Por isso nós te pedimos nessa noite que a porta desse coração seja aberta para receber essa palavra, e que o arrependimento seja verdadeiro e seja genuíno, e que após este arrependimento o Senhor resgate essa alma, resgate essa vida. Nós não queremos nos perder no caminho, mas nós queremos permanecer no caminho, confiando na salvação que o Senhor tem para nós, até chegarmos ao final, ao alvo da nossa vida, que é a glorificação e a nossa salvação completa. Senhor Jesus, eu te peço, ajude este jovem, ajude este moço, esta moça a permanecer em teus caminhos, confiando em Ti, para não se desviar, nem abandonar o propósito que o Senhor estabeleceu para eles. Tudo isso nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, solte a canção,
para nós declararmos isso. Enquanto eu preguei, você só ouviu, mas agora você pode cantar essa canção declarando que você precisa ser resgatado por Ele. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Playback, por favor. E abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, eu não quero perder o brilho, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. o desejo de te adorar. Faça esse pedido hoje. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu novo perfume, Primeira essência. primeira essência, jardim particular. Aleluia. Esse é o nosso desejo, Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho Primeiro amor. do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Jesus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Eu quero pra te te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, Primeira essência. primeira essência, Jardim particular. Nós te adoramos, te adoro, eu te adoro. Vem sobre nós. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, te adoro, nós te adoramos. Vem e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, nesse processo de resgate, eu disse que é tudo mérito dele. Mas há uma participação, ainda que pequena, nossa. Jesus só foi até a praia. Pedro precisou descer do barco e ir até a praia. Eu quero saber se há entre nós alguém aqui que se afastou do Evangelho, se afastou dos caminhos de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Ou talvez você que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você ouviu essa palavra e disse: eu preciso desse resgate. Vem ser resgatado hoje. Vem confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Se tem alguém aí que você convidou, fale com essa pessoa, convide ela, chame ela para vir. Tem alguém que quer confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ter seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, ter certeza de salvação? Se livrar dessa culpa de uma vez por todas? Se ver livre deste peso? Vem para Jesus, Ele é o alívio que você precisa e que você tanto procura. Ele quer te encher por completo, Ele quer fazer uma obra na sua vida. Te amar como ninguém jamais amou, te ajudar como ninguém jamais pôde te ajudar. Tem alguém para Jesus? Se não tem, permaneçam de pé, eu devolvo a oportunidade ao diácono Tiago e agradeço a todos vocês. Quando ele assumir o microfone, vocês podem assentar. Meus irmãos, nós já vamos encerrar. Quero convidar o pastor Marcelo para trazer a bênção apostólica. Cadê o pastor Claudeci? Está aqui ainda? Pastor Claudeci, venha orar encerrando. E o pastor Marcelo vai dar a bênção apostólica. Desde já o nosso profundo agradecimento ao pregador, o evangelista Ricardo Moraes, a sua esposa Amanda Moraes. Vocês estão no nosso coração, no coração dessa juventude que já os tem no nosso coração, tá? E quero agradecer profundamente também a Unidos Adoração. Vocês cantaram assim de forma divina mesmo. Que Deus abençoe, continue abençoando o ministério de vocês. Uma pena não dar mais tempo de escutar, de ter mais tempo para vocês. Hoje realmente ficou muita coisa. Teve pessoas que a gente só pôde receber hoje e a gente não quis deixar de receber. Então, foi por isso que a programação ficou um pouco extensa, mas eu considero que ainda terminamos dentro do previsto até 9h30. Era um horário previsto que eu previa terminar esse evento hoje. Amanhã de manhã, inicia 9h30, tá? 9h30, nós estaremos aqui para glorificar ao nome do Senhor. Traga um visitante, traga um amigo, uma amiga, traga alguém para ouvir a palavra de Deus. Amanhã teremos aqui o nosso pastor Mateus Soares. Ele vai estar vindo direto do aeroporto. Vamos ter um irmão lá para trazer ele. Ele já está ciente que vai vir direto do aeroporto para cá. E teremos uma bela pregação também. Deus usou bastante o nosso pregador, trouxe uma mensagem segura e com conteúdo. Que Deus continue abençoando. Agradeço também ao Ministério Siloé, que Deus continue abençoando vocês. Levem o nosso carinho, a nossa estima ao pastor Emanuel e o nosso agradecimento. Amém? Antes, não vão sem falar comigo, tá? Encerrar. Queremos agradecer ao baixista, que nos ajudou aqui também, cooperou com a juventude. Amém? Que Deus abençoe. E amanhã a juventude vai estar aqui de novo para louvar de manhã e à noite. Pastor Marcelo, pastor Claudeci e após o pastor Marcelo encerrando, agradecendo a Deus. Eu falei para o pregador que essa pregação foi salutar, né? Para o nosso crescimento espiritual. E não vou dizer que foi sui generis, porque ele tem outras pregações belíssimas como essa, né? Mas o nosso coração está cheio. Vamos orar então ao Senhor? Glorioso e eterno Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós agradecemos a sua gloriosa presença em nossa vida, em nossos corações, e através desta palavra maravilhosa, a divina do trono da graça, ao nosso coração, nós vamos sair daqui recheados, Senhor, de alegria. Que teu nome seja glorificado em nossa vida, e que todos que vieram aqui sejam cheios do teu Espírito Santo, porque nós recebemos uma palavra de resgate. Se todas as nossas preocupações estivéssemos em distanciar-nos de Deus, nós estamos aqui novamente próximos a Deus pelo exemplo dado de Pedro, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos.